Vamos continuar resolvendo exercícios de equações diferenciais, casos em que a gente tem mudanças de variáveis interessantes para resolver equações. Vou fazer um comentário à parte e depois vou aplicar isso para um tipo de equação diferencial. A gente chama de equação homogênea de ordem K, uma função homogênea de ordem K, uma de duas variáveis, em que você tem essa propriedade: se você multiplicar as variáveis x e y por t, o t pode ser colocado para fora e elevado a um expoente k. Estou interessado nas homogêneas de ordem zero. Homogênea de ordem zero quer dizer que o que sairia aqui para frente seria t elevado a zero, que é 1. Então, na verdade, f de tx, ty é igual a f de xy. Significa uma função de duas variáveis que, se você multiplicar ambas as variáveis por um mesmo fator, não altera o valor final. Exemplo típico disso: quando você tem uma função racional em x e y, polinômio sobre polinômio, em que todos os termos são de mesmo grau. Olha aqui, x ao cubo, xy2, x2y. O grau dos três termos é 3. São três termos de grau 3. Imagine que você multiplique o x e o y por um valor t. tx, ty. Como os graus são os mesmos, você vai ter t elevado ao cubo em todos eles. Se coloca t elevado ao cubo em evidência em cima e embaixo, cancela o t elevado ao cubo e o valor não se altera. Tá certo? Essas funções são interessantes, elas têm uma propriedade geométrica curiosa. A propriedade geométrica é a seguinte: isso que eu acabei de falar, que se você pega um xy, você pega um ponto xy do domínio, olha o xy e multiplica por t xy, não altera o valor. Isso quer dizer o seguinte: que se você pensar nesse vetor xy e multiplicá-lo por um valor t, você vai cair num outro ponto em que tanto o x quanto o y estão multiplicados por t, mas o argumento que eu acabei de falar mostra que o valor da função aqui e aqui é o mesmo. Quer dizer, funções homogêneas de grau zero, elas são constantes ao longo dessas semirretas. Elas têm sempre o mesmo valor ao longo dessas semirretas. Então tem todo um estudo geométrico em cima dessas funções homogêneas. Uma outra coisa explorando esse fato: observa que dá o mesmo valor se eu calcular f de xy e se eu calcular f de 1, y sobre x. Significa que eu multipliquei as duas variáveis por um valor de t igual a 1 sobre x. Não altera o valor. Ainda, sempre observações. Se eu pegar essa função aqui que é homogênea, se eu substituir 1 e 1 sobre x, o valor que eu vou encontrar é x igual a 1, então é 1. Aí, na segunda incógnita, y sobre x, então fica 2, x é 1, y sobre x ao quadrado, x é 1, y, eu coloco y sobre x. Isso é igual àquilo? Como que eu percebo que é igual? Coloca x3 em evidência em todos eles. Coloca x ao cubo em evidência em todos eles. Esse vira 1. Esse vira y2 sobre x2. Você coloca x3 aqui, fica y sobre x. Então é a mesma coisa, por um processo sempre de fatoração. Então, são 3 comentários sobre funções homogêneas. Vou usar isso para falar o seguinte: a gente diz que uma equação diferencial é homogênea. Não é o mesmo uso da palavra homogênea que a gente fez quando a gente estava falando de lineares, que igualava a zero. Não é nesse sentido de homogênea. É no sentido de que o teu y' é igual a uma função homogênea. Por exemplo, então eu vou fazer um primeiro exemplo. Na verdade, eu não vou fazer esse exemplo, eu vou deixar esse exemplo para vocês fazerem. Uma equação diferencial homogênea seria essa daqui.
y' igual y² x2 mais xy. Isso é uma equação diferencial homogênea. Y' igual uma função homogênea em x e y. Tá? Quando eu tiver uma equação diferencial assim, eu tenho um truque para simplificar a equação. Então, essa daqui eu vou deixar para vocês resolverem como exercício. Mas sempre que eu tiver uma homogênea, eu tenho a seguinte mudança de variável que funciona. É chamar de uma nova variável, digamos, u, o quociente y sobre x. Faço uma mudança de variável. Isso é a mesma coisa que dizer que y é igual a ux. Quando nós fazemos uma mudança de variável numa equação diferencial, é importante não perder de vista quem são as variáveis agora. Qual é a variável independente e qual é a variável dependente. Nessa mudança que eu vou fazer, x continuará sendo a variável independente e eu vou migrar para uma nova variável dependente, que vai ser o u. Se você olhar para essa última igualdade, dy dx, que é o y', eu posso obter aqui fazendo derivação pelo produto, é du dx vezes x, derivando o primeiro, deixando o segundo fixo, mais u vezes, fixa o primeiro, deriva o segundo, em x, que é 1. Então, isso é u' x mais u. Essa mudança de variável é útil nas equações homogêneas. Então, vou dar exemplos agora de equações onde a gente faz esta mudança. Então, vou fazer um exemplo que é dy dx igual y sobre x mais cosseno ao quadrado de y sobre x. Uma equação homogênea é uma em que o y' se escreve como uma função de xy, que é homogênea de grau zero. Quando essa função aqui for homogênea de grau zero, eu digo que a equação é homogênea. Esse é um exemplo. Porque você tem y sobre x, se você multiplicar x e y por t, cancela o t, não muda nada. Isto aqui é um exemplo de uma função homogênea de grau zero. Esse exemplo é muito interessante, a gente vai explorá-lo, entender bem o que está acontecendo. Observe que a única condição de existência que eu tenho aqui é x diferente de zero. Isso está desde o início no enunciado, não tenho como evitar. O enunciado já dividiu por x, então x é diferente de zero. As minhas soluções não têm por que estar definidas para x igual a zero, porque a equação não está formulada para x igual a zero. Mas não há nenhuma restrição no y. Ok? Aí então eu faço a mudança de variável que eu estou indicando. A mudança de variável então é chamar u de y sobre x, que é equivalente a dizer que o y é ux, e é equivalente a dizer que o y' pode ser substituído por u' mais u. Se vocês acompanharam esses comentários que eu fiz, vocês concordarão que fazendo esta mudança de variável, a minha equação ficará u' mais u igual u mais cosseno ao quadrado de u. Alguma dúvida
nesta montagem. O U se cancelou. Então eu fico com du dx vezes x igual a cosseno ao quadrado de u. Passo multiplicando, dividindo. Du sobre cosseno ao quadrado de u igual a dx sobre x. Esse cosseno veio dividindo, esse dx veio multiplicando e esse x veio dividindo. Ou ainda, secante ao quadrado de u du igual a 1 sobre x dx. Está tudo bem, turma? Todos vocês acompanharam o que eu fiz? Essa mudança de variável? Estão percebendo que essa equação é muitíssimo mais simples do que a original? Coisa importante de observar, à medida que nós estamos avançando nos exercícios, eu estou refinando um pouco este olhar, eu introduzi uma nova condição de existência quando eu fiz isso. Porque eu dividi por cosseno. No enunciado original, o cosseno não tinha nada que impedisse o cosseno de ser zero. No enunciado original, nada impedia o cosseno de ser zero. Mas quando eu passo dividindo e chamo de secante, isso só está bem definido se o cosseno for diferente de zero. Então, ao usar este método de separar as variáveis, eu introduzi uma condição de existência nova, que não está no enunciado do problema. Isso é um problema que eu me criei. Vou ter que voltar a esse problema em seguida. Mas vamos então destacar esse fato. Eu só posso fazer isso se U for diferente de π sobre 2 mais kπ. Porque aí o cosseno é diferente de zero, eu posso dividir pelo cosseno e a secante existe. Tudo bem, turma? Depois eu volto a essa condição de existência. Cheguei naquela equação com variáveis separadas, e isso é o resultado geral. Sempre que eu tiver uma equação homogênea e eu fizer essa mudança de variável, eu cairei numa equação que eu consigo separar as variáveis. Então, sempre que eu tiver uma diferencial de ordem 1 homogênea, faço essa mudança que eu consigo separar as variáveis. Naquele exemplo, a variável agora já está separada, então eu integro de um lado e do outro. Integral de secante ao quadrado de u du é igual a integral de dx sobre x. Quem é a primitiva de secante ao quadrado? Tangente. Então, tangente de u igual a primitiva de 1 sobre x, ln do módulo de x, mais uma constante. E aqui eu tenho uma solução que é tangente de y sobre x menos ln do módulo de x igual a constante. É um jeito de escrever as minhas soluções. Alguém acha que vale a pena tentar fazer algo mais aqui em termos de isolar a variável para isolar o y? Não é uma equação que vale a pena tomar exponencial, que vale a pena fazer nada, deixa indicado assim. Então essa é parte da solução. Parte da solução se escreve assim. Só que continua com aquela condição de existência, y sobre x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Lembra que há um minuto atrás eu comentei, eu dividi por cosseno, tinha que ser isso. Agora apareceu tangente de y sobre x. Tangente de y sobre x não existe se o y sobre x for isso. Tá ok? Então essa condição permaneceu aqui. Mas é uma condição que eu introduzi, não estava no problema original. E o problema original, ele não sabe dessa condição. Vamos olhar o que acontece com o problema original nessa condição? O que acontece se U for igual?
Analisando o que ocorre nesse caso, aí y sobre x é igual a π sobre 2 mais kπ, e o y é igual a uma constante, π sobre 2 mais kπ, vezes x. Isso é uma função. De que tipo? Não é uma função como essa daqui, mas é uma função do primeiro grau na incógnita x, uma constante vezes x. O que essa função será que tem a ver com o nosso problema original? Qual era o problema original? dy sobre dx igual a y sobre x cosseno ao quadrado. Se y sobre x é π sobre 2 mais kπ, ou se y é igual a π sobre 2 mais kπ, vamos ver o que ocorre naquela equação? dy dx vai valer quanto? Função do primeiro grau do tipo ax. A derivada é o coeficiente. Então, dy sobre dx é π sobre 2 mais kπ. Igual. Y sobre x. Y sobre x, π sobre 2 mais kπ. Igual. Cosseno ao quadrado de y sobre x. Cosseno ao quadrado de π sobre 2 mais kπ é quanto? Zero. Olha que interessante. Aquela expressão que eu precisei eliminar por causa de uma condição de existência que eu introduzi no método de resolver, fornece uma nova solução, que não faz parte desse conjunto de funções, porque para y sobre x igual a π sobre 2 mais kπ, tangente não existe. Mas isso aqui também é solução. E como que eu sei? Verificação direta. Então agora eu vou dar a resposta, solução geral daquela equação. A solução geral é dada por y igual π sobre 2 mais kπ vezes x e tangente de y sobre x menos logaritmo do módulo de x igual a constante, c, uma constante real qualquer. Então está aqui a família de soluções, equação de ordem 1, então tem uma família de parâmetros que percorre R, não está definida para x igual a zero, em nenhum momento pode ser x igual a zero, isso está coerente com o enunciado que nunca pôde ter x igual a zero, e são as soluções totais da equação, o conjunto geral de soluções. Fala. Não. Esse y aqui, por exemplo, nesta última fórmula, não. Aí a gente usa muito bom senso. Quando é uma expressão que você não tem uma maneira natural de isolar a incógnita y, você deixa a equação geral. A gente chama isso de equação geral, né? Uma equação fechada igualada a constante. Não tem nenhum problema deixar o y assim. Esse método é muito eficiente para resolver equações que tenham essa cara. Vou fazer mais um exemplo? Oi. Tem problema a primeira solução está definida para y sobre x igual a zero? Então, não tem problema, mas a gente não afirma nada sobre o que ocorre quando o x igual a zero. Turma, aqui a pergunta avança um pouquinho mais. O que acontece quando o x igual a zero? Quando o x igual a zero, eu não posso afirmar nada, a minha equação não está definida. Então, quando eu olho para esta solução, eu não penso na reta y igual a π sobre 2 mais kπ x qualquer, mas eu penso nas duas semi-retas que compõem essa coisa. Vocês percebem que aqui tem muitas funções diferentes, para qualquer valor de k tem uma função diferente, com coeficientes angulares diferentes? Então, inclusive, nesse ponto, onde a equação não está nem definida, passariam várias soluções. Mas isso não faz sentido, porque nesse ponto não está no domínio do teorema de existência e unicidade, não está nem no domínio de definição da equação. Então, a equação não está definida nesse ponto.
Não. Não. Dizer que a resposta é isso, que tem algum erro? Não. Só está faltando acrescentar as retas deste tipo. Que tem que acrescentar. A solução não está completa, só isso. Está faltando um pequeno pedacinho.